E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do novo nível a laser GLL 380. Na verdade, já tínhamos no mercado o GLL 380P, mas agora ele está vindo com essa carcaça um pouco mais robusta e o nome GLL 380. A funcionalidade, na verdade, não mudou, né? Então, como que os níveis funcionam? Todos os níveis da Bosch têm um pêndulo dentro deles. O que significa isso? Se eles estiverem tortos a mais de 4 graus, eles vão apitar, ou seja, eles vão avisar o profissional que ele está torto. Se ele estiver numa superfície que, mesmo que esteja torta até 4 graus, esse nível vai se autonivelar até 4 graus. Passando disso, o profissional tem que ir lá e ajustá-lo. Mas vamos lá, como que funciona? Bom, o botão de liga e desliga é aqui, do lado do nível. E aqui você vai encontrar dois cadeados, um fechado e outro aberto. O que significa? Que quando o seu botão estiver no cadeadinho aberto, significa que o pêndulo está destravado. Vocês ouviram um apito? Isso significa o quê? Se ele estiver fora de 4 graus, ele vai ficar apitando, ou seja, ele está avisando para o profissional que ele está torto, até o profissional vai lá e ajusta ele. A partir do momento que ele para de apitar, ele está totalmente nivelado, perfeito? Vamos dizer que você é um profissional também que trabalha com corrimão. Para você não ter esse som, você pode travar o pêndulo dele, então você coloca aqui o botãozinho no cadeado fechado. E na hora que você inclina esse nível, ele não vai ficar mais apitando. Ou seja, ele está piscando lentamente, dizendo que ele está torto, porém o pêndulo está travado, você poderá trabalhar com ele torto. No caso, né, de trabalhar com ele torto, você vai ter somente essa linha como referência, né? Não, ele não está nivelando, ele está somente te dando uma linha de referência. Novamente, um exemplo para isso é para os profissionais que trabalham com corrimão. Voltando aqui então, vamos deixar, porque como eu falei, todos os níveis têm um pêndulo dentro deles. Quando você desliga, né, isso é muito importante, quando você desliga o nível, esse pêndulo também fica travado. Então não tem o risco de quebrar na hora da logística, por exemplo, né? Então, para funcionar como um nível, esse botãozinho tem que estar totalmente ligado no cadeado abertinho, ou seja, o pêndulo está destravado, porque aí ele tem a capacidade de dizer ao profissional que ele está torto. A partir do momento que ele para de piscar, ele está totalmente nivelado. O GLL 380 é um nível de 3 linhas de 360 graus. Então tem um botãozinho aqui que você vai apertar 3 vezes para você ter todas as linhas. Então, esse nível é o nível mais completo que a gente tem. Por quê? Porque ele vai te dar o esquadro embaixo, né, o esquadro aqui, o esquadro em todos os lados e em cima, tá? 360 graus. Se você é um profissional, talvez que você precise trabalhar somente com a linha do nível, não tem problema. Você aperta aquele botão, aí você deixa somente a linha do nível. Eu quero trabalhar com todas as linhas, não tem problema. Aperta aquele botão novamente, 3 vezes, e você terá todas as linhas 360 graus. GLL 380 por quê? Bom, ele vai chegar numa distância de 80 metros de diâmetro, certo? Ou seja, 40 metros para um lado, 40 metros para trás, para frente e 40 metros do outro lado. Mas quando a gente fala 80 metros de diâmetro, é a distância máxima que ele funciona com o receptor. O novo GLL 380 funciona com os dois novos receptores, o LR6, que é esse aqui, e o LR7, tá? A vantagem de você adquirir o LR7 é que ele já acompanha o suporte, ou seja, o profissional que precisa fazer, né, um nivelamento em ambiente externo e precisa colocar a régua aqui atrás, ele não precisa comprar esse suporte separadamente, porque com o LR7 ele já acompanha como um combo. Como que funciona? Então, por exemplo, você quer colocar ou você quer nivelar o chão de uma casa, né?
Vamos dizer, aqui está o chão da casa, coloquei meu nível lá. Lembrando que o nível você pode colocá-lo na altura que você quiser. Por exemplo, o gesseiro, ele vai querer colocar, claro, o nível numa altura próximo ao teto. Não tem problema nenhum, tanto é que nós oferecemos também vários suportes, tripés, para esse tipo de necessidade. O mais importante é o seguinte, não deixá-lo torto. Se ele estiver torto, ele vai apitar. Então aqui um exemplo bem básico, como que eu nivelo o chão de uma casa, por exemplo. Então eu liguei o nível, ele está nivelado porque ele está dentro dos 4 graus e não está apitando. Como a minha linha está lá, eu vou ter que usar, né, provavelmente uma reguinha ou até uma treninha manual. Então o que acontece? Você vai pegar essa régua e vai colocar ela no chão e sempre achar seu ponto zero. Então vamos dizer, da linha até o chão deu 1 metro. Se eu andar com essa régua, tem que dar 1 metro sempre. Se aqui meu ponto zero deu 1 metro, aqui 1 metro, 1 metro e aqui deu 1,10 m, significa o quê? Que o chão não está nivelado. Então naquele ponto eu vou ter que consertar para ficar a 1 metro. Tá? Então esse é o básico do nivelamento. O legal desse GLL 380, como ele é um nível 360 graus, você pode colocá-lo na obra, no meio da obra, e você vai ter as linhas para tudo quanto é lado. Bom, e como que eles funcionam então com os receptores? Bom, para você usar o receptor, você vai ter que apertar um botãozinho aqui, ó, do nível. Por quê? Para você avisá-lo, para você acionar, né, o que você vai estar trabalhando com o receptor. Então você aperta esse botãozinho, deixa eu girar ele aqui, e liga o receptor. Para que o receptor seja trabalhado com mais eficiência, é sempre importante ter uma régua, né? Então você tem uma régua e você vai colocar o receptor com o suporte, né? Lembrando que o suporte, com o caso do LR6, ele é vendido separadamente. Você acopla o suporte na régua e você tem aqui o receptor para ser usado junto com a régua. Bom, pessoal, para que a gente usa os receptores? Se a gente estiver num ambiente interno, é claro, com os anteparos onde a linha vai bater, você consegue enxergar as linhas, sem problema nenhum, certo? Então, nesse caso, se eu enxergo a linha, o receptor, eu não vou precisar. Porém, se você estiver num terreno aberto, sem parede, no sol, como que você vai conseguir nivelar esse terreno? Por isso que a gente tem o receptor. Com o receptor, o profissional vai poder andar a 40 metros de raio, tá? Tanto para frente, para trás ou para os lados, para cima ou para baixo, tá? E sem o receptor, aí vai depender, claro, da luminosidade do ambiente. Então é isso aí, esse é um dos níveis, né, da família 380, nós estamos lançando 3 níveis da família 380, o GLL 380, o GLL 380C e o GLL 380CG, beleza? E lembrando novamente, mais informações que vocês precisam, você poderá encontrá-las todas no manual do produto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!